Vamos começar então a nossa aula de hoje, tá bom? Fazendo aí nosso quarto momento de revisão, né? De esquenta aí para a prova da FGV, certo? Bem, pessoal, a gente está aqui trazendo os assuntos principais, né? Aquilo que a gente acha que tem mais chance de cair nas provas. Com base em questões anteriores, a gente aproveita para revisar as questões também e para rever alguns assuntos. Nessa aula de hoje, eu separei aqui três temas para a gente, tá? Então, a parte de avaliação cardiorrespiratória, né? Então, tanto cardio quanto respiratória. A parte de cinesioterapia respiratória vai ser o foco hoje, e de fisioterapia cardiovascular, com base naquilo que a FGV vem cobrando, né? Tem cobrado nos últimos concursos. Vamos começar aqui, então, com a avaliação cardiorrespiratória, e eu separei, tá? O respiratório do cardio, só para facilitar essa revisão e esse entendimento geral aí da matéria, tá? Vamos começar então com uma questão bem geral, e daí, com base nessa questão, a gente discute um pouco os assuntos. Então, essa questão ela fala o seguinte: ao avaliar a respiração, tá? A mensuração da frequência, do ritmo, da profundidade, da natureza é feita a observação e o tato, né? Então, aqui a gente está falando bem daquela parte inicial de uma avaliação, onde a gente faz inspeção e palpação, né? E aqui, no caso, a banca está falando sobre avaliação respiratória. E aí a gente continua. Sobre os parâmetros a serem avaliados, assinale a alternativa, desculpa, analise as afirmativas e marque V ou F, tá? Então, a primeira afirmativa, ela aparece aqui para a gente, ó, e fala o seguinte: a respiração normal requer um esforço máximo para a inspiração e médio para a expiração. E aí, pessoal, essa afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira ou é uma afirmativa falsa? Então, olha só, quando a banca coloca aqui respiração normal, eu estou entendendo que seria uma respiração tranquila, certo? Não uma respiração em esforço. Na respiração sem esforço, a gente, né, esforço que eu digo é exercício, tá bom? Na respiração sem esforço, a gente não faz o esforço máximo para inspirar. O nosso esforço é mínimo, tá joia? E na expiração, a gente tem uma expiração, quando a gente está, né, nessa característica da respiração normal, a expiração, ela é passiva, tá? Então, é evento passivo. Dessa forma, essa primeira afirmativa aqui, ela está falsa. Vamos lá, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui depois de achar uma afirmativa falsa ou verdadeira? No caso aqui, falsa. A gente vai eliminar todas as alternativas que a gente puder eliminar. Então, a gente ficou aí, né, com três possibilidades. Vamos ver aqui a letra B não, né? A segunda afirmativa fala o seguinte: o avaliador observa ou mede pelo tato a frequência do movimento do tórax, do abdômen ou de ambos, tá? Então, aqui a banca está falando em avaliação de frequência respiratória. Então, o que a banca fala aqui para gente? Que você pode avaliar a frequência respiratória observando ou medindo pelo tato, palpando o paciente. E aí, essa afirmativa é verdadeira ou ela é falsa? Essa afirmativa aqui, ela é verdadeira, tá? Então, normalmente a gente faz observando, mas dependendo, né, da forma que você está avaliando, você pode palpar realmente a parte do tórax, do abdômen ou ambos, para perceber os movimentos respiratórios e dessa forma a gente medir, verificar a frequência. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a gente já elimina mais uma afirmativa aqui. Vamos para a terceira. A terceira fala o seguinte: para pacientes em angústia respiratória, poderá ser necessário usar um estetoscópio para medir sua respiração. E aí, pessoal, se você parar para olhar, ó, tanto na alternativa B quanto na C, que foram as que sobraram para a gente, né, pela eliminação, essa aqui é verdadeira. Então, se eu não soubesse isso aqui, iria fazer diferença para mim? Não, não iria. Eu estou trabalhando aqui com vocês não só o conteúdo, mas a forma também de responder a questão, tá? E aqui, no caso, né, de qualquer forma, essa afirmativa é verdadeira, porque se o paciente está em angústia respiratória, às vezes a gente não consegue verificar a frequência direitinho, a gente não consegue medir essa respiração, verificar essa respiração, e aí a gente usa o estetoscópio para
ajudar. Então, o que vai definir é a última? A última fala assim: é normal ouvir ruídos durante a respiração normal em repouso. E aí, verdadeiro ou falso, né? Essa aqui, gente, ela é bem complicada, tá? Por quê? Porque esses ruídos aqui, elas ficaram em abertos, né? O que que é normal a gente ouvir? Então, vamos lá. É normal a gente ouvir os chamados murmúrios, murmúrio vesiculares, murmúrios bronquiais, tá joia? Agora, o ruído, normalmente a gente fala em ruído adventício. Só que a banca, ela não escreveu isso, né? Ela não escreveu o adventício aí. Ela só escreveu o ruído. Então, a gente está entendendo o seguinte, ó, por conta desse termo, tá? Então, é normal ouvir murmúrio, ok? Não é normal ouvir ruído. O ruído aqui indica para gente que seriam os ruídos adventícios, que são os sons anormais. Então, essa última afirmativa aqui, ela é falsa. Mas eu entendo que é complicado, por quê? Porque a banca não complementou, tá? Vamos só guardar isso, essa diferença, então, de murmúrio para ruído, beleza? Já já a gente vai falar mais sobre ausculta pulmonar, e daí eu vou chamar a atenção de vocês para esse ponto, tá? Nesse caso aqui, nossa resposta letra C. Então, vou até mudar a ordem aqui para a gente já ir direto nesse ponto, tá? Então, olha só. Na ausculta pulmonar, a gente avalia se o murmúrio está presente, diminuído ou ausente. E se há presença de ruídos adventícios. Então, a banca, gente, a FGV, ela considera aí, né, o murmúrio normal e o ruído anormal, mesmo que ela não complete essa nomenclatura, como a gente viu na questão anterior, tá? O murmúrio vesicular, que são os sons normais aí que a gente ausculta no pulmão, ele pode estar presente, normal, diminuído ou ausente, certo? E aí pode indicar problemas. O esperado é que ele esteja presente. Já os ruídos adventícios são os sons anormais. Por exemplo, sibilo, a crepitação, ronco, entre outros, tá? Então vamos guardar sempre o seguinte, ó, os sons normais são os vesiculares e os bronquiais, os murmúrios, tá? Os sons bronquiais, eles podem ser escutados em uma ventilação normal na região de via aérea superior, que vai da cavidade nasal até o bronco principal, eles são normalmente mais altos. Os sons vesiculares, que são lá do pulmão, geralmente estão nas estruturas intralombares, mas está relacionado ao pulmão, é o som normal que a gente escuta. E os sons anormais? Ah, os sons anormais, aí sim, são os ruídos adventícios. Eu fiz um pequeno resumo aqui, gente, de algumas características dos ruídos adventícios que podem aparecer com mais frequências em provas, tá? Então, ó, crepitações ou estertores são auscultados quando ocorre abertura súbita de pequenas vias aéreas contendo uma pequena quantidade de líquido. Então, normalmente, auscultado quando a gente tem um processo inflamatório, tá? É o mais comum. Mas a literatura fala ó, que pode aparecer na pneumonia, na fibrose pulmonar, no DPOC. E eles são sons descontínuos. Então, estou chamando, eu falei, né? Eu fiz esse resuminho aqui, eu estou chamando a atenção de vocês, porque às vezes essas características podem aparecer, algumas dessas características, e é o que vai indicar para a gente se a questão está certa ou está errada. Os sibilos eles são decorrentes da passagem de ar pelas vias aéreas estreitadas por broncoespasmo, né? Então, as vias aéreas pequenas. Podem ser ouvidos tanto na ins quanto na ex, embora sejam mais comuns na expiração. São sons contínuos, de timbre alto, tá? Sons agudos, e o exemplo mais clássico que a gente tem é a asma. Os roncos, eles são audíveis na ins e na ex e são produzidos pelo estreitamento das vias aéreas, mas não por broncoespasmo, e sim por secreção. Então, sempre que a banca falar, né, que, por exemplo, a presença de secreção nas vias aéreas, isso indica para a gente que o ruído vai ser ronco, beleza? Se falar em estreitamento por broncoespasmo, principalmente na expiração, aí a gente normalmente está falando de sibilo.
Esses aqui são sons contínuos que alteram-se com a tosse, né? Porque tem a presença de secreção. Se a pessoa tossir, vai modificar. Eles costumam ser graves, né? O som grave de baixo timbre. Aparece mais na bronquite e na bronquiectasia. E o último que tem aqui é o atrito pleural, produzido pelo atrito das pleuras inflamadas, né? Descontínuo e bem localizado, porque é no local onde tem a inflamação da pleura, beleza? Então, só para a gente dar continuidade, olha aqui uma questão, né, que a banca colocou recentemente. Fala assim, ó, a ausculta pulmonar é um exame semiológico indispensável na avaliação respiratória. A presença de roncos é representada funcionalmente como, tá? Então, vamos pelas alternativas. Na alternativa A fala diminuição da resistência das vias aéreas. Aí se fala assim, não, né? A gente tem um estreitamento da via aérea. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, quando fala de ronco, esse estreitamento pela presença de secreção, tá? Então, letra B, aumento da complacência das vias aéreas? Não, aumento de complacência não vai gerar esse tipo de ruído. Letra C, presença de secreção em vias aéreas de grosso calibre. Opa, essa aqui ela me parece a resposta correta, porque é o que a gente sempre estuda. Ronco, presença de secreção nas vias aéreas. A banca completou aqui de grosso calibre. Sim, normalmente é de grosso calibre, tá, gente? Quando é de calibre pequeno, o estreitamento é causado normalmente pelo broncoespasmo. Letra D, inspiração seguida de sibilo nas vias aéreas, então o ronco, né, não está relacionado com isso. E letra C, presença de secreção intrapleural. Então também não, né, gente? Primeiro porque não vai ter secreção entre as pleuras. E outra coisa, normalmente o barulho das pleuras é o atrito pleural pela pleura inflamada. Então confirma aqui pra gente, né? Nossa resposta é letra C. Tá joia? Então, ó, vou chamar a atenção de vocês depois para vocês pegarem e darem uma olhada nisso aqui com bastante calma, se vocês tiverem dúvidas, porque esse tema de ausculta pulmonar vem aparecendo em provas, tá? Então, era um assunto que não caía, fazia tempo que não caía, mas recentemente vem sendo cobrado em várias provas. E aí tem grande chance, né, de aparecer. Tá? Então, deixei separadinho aqui para vocês esse tema, a gente já complementa o que a gente tinha falado antes. Agora, um assunto também que eu acho interessante, gente, da gente revisar aqui agora, e a gente já aproveita, já revisa, né, a inspeção, o tipo de tórax, e especialmente esse tipo de tórax aqui, que é o característico do DPOC, também acho que é extremamente importante todas as informações que estão aqui resumidas, tá? Então, ó, avaliação, inspeção ainda, né, quando fala em tipos de tórax. O que tem mais chance de cair em prova é o tórax globoso ou intonel, que está aparecendo na imagem aqui, né, representativo desses tórax, e que a gente deve conhecer as características, tá, para poder acertar a questão. Então, ó, o eixo antero-posterior é igual ou maior que o eixo transversal. O eixo transversal é esse aqui que vocês estão vendo aqui um pouquinho aqui na minha imagem, certo? O antero-posterior seria esse aqui que está do lado, né, assim, embaixo da axila. Então, no tórax globoso ou intonel, esse eixo antero-posterior, ele fica aumentado, por isso que forma essa posição, essa característica de barril, tá? Então, vamos lá. Outros pontos importantes, tá, gente? Cai muito em prova. A caixa torácica perde a movimentação normal, já que os espaços intercostais estão aumentados. Então, ó, nesse tipo de tórax, principalmente que aparece no DPOC, os espaços intercostais estão aumentados. O diafragma está horizontalizado, também perde a sua forma. Normalmente, essa alteração aparece em doença obstrutiva, especialmente em enfisema, tá? Eu vou até anotar aqui, ó, DPOC, né, que pode aparecer na prova, asma crônica e bronquiectasia. E o tórax adota uma posição inspiratória constante decorrente da hiperinsuflação, que também é característica dessas doenças. Então, vários pontos aqui que eu considero importante da gente relembrar, né, para a gente poder se dar bem, né, se sair bem nas provas que tratarem desse assunto. Aqui, pessoal, eu não vou trazer nenhuma questão que ilustre esse tema, mas já vou mudar aqui para outro assunto. A gente está falando de avaliação do sistema respiratório, e aí algo também que a FGV cobrou recentemente e que vem caindo muito em prova é a manovacuometria, tá? Então, a manovacuometria
coisa que a gente tem que guardar é a forma de avaliar a força da musculatura respiratória. Então, a primeira coisa, gente, se alguma questão cair algo parecido, né? Como é que avalia a força da musculatura respiratória? Imediatamente você tem que lembrar do quê? Da manovacometria, tá? Então, lembra que eu sempre falo assim, que algumas coisas aparecem escrito na prova que automaticamente você tem que ativar a sua memória? Força de musculatura respiratória, avaliação, você lembra da manovacometria. A força dessa musculatura, ela pode ser medida por meio da Pmax, que é a pressão inspiratória máxima, e da Pmax, que é a pressão expiratória máxima, e é avaliada por um aparelho específico, que é o manovacuômetro, tá? A Pmax, é claro, gente, ela reflete a força dos músculos ins e a Pmax dos músculos es, tá? Quando a banca ela quer complicar, ela vem para essa seara aqui. Como que faz o teste? Então, a partir de onde que avalia a Pmax? Eu vou passar para vocês o clássico, e daí a gente vai comentar uma prova da FGV para vocês criarem jurisprudência, porque a FGV modificou um pouquinho essa característica aqui, tá bom? Mas guarda aí, beleza? Então, ó, a maior parte das literaturas fala que a Pmax é avaliada a partir do volume residual. Então, primeiro a pessoa expira tudo que puder e aí faz a força máxima de inspiração, e aí mede. E a Pmax é partindo da capacidade pulmonar total, ou seja, a pessoa puxa todo o ar possível e depois faz a força de expiração. Mas aí, gente, vem a FGV inovando, já já, tá? Vamos ver essa aqui primeiro, olha só. A força dos músculos respiratórios pode ser avaliado diretamente por meio das medidas estatísticas, como a Pmax e a Pmax. Bem, você leu isso aqui na prova, automaticamente o que você lembra na sua cabeça? Manovacometria, né? Vamos ler a questão inteira, mas você já tem que lembrar isso, certo? Então, para avaliação da força dos músculos respiratórios em indivíduos saudáveis, diferentes idades, com distúrbios de diferentes origens, assim como para avaliar a resposta ao treinamento muscular, é testado, o teste a ser usado é. Então, qual teste avalia Pmax e Pmax, pessoal? Sem medo de errar, sem medo algum, é a manovacuometria, beleza? Vou deixar aqui umas dicas para vocês, tá? A espirometria, gente, ela avalia a função pulmonar. Em provas, o que mais cai é o VEF1, que é o volume expiratório forçado de primeiro segundo, e a relação VEF1-CVF, tá? Ambos são mais utilizados, caem mais em prova, a gente até vai falar mais daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso, para indicar principalmente doença obstrutiva, tá? Tô reforçando aqui com vocês o que cai mais em prova. Normalmente cai mais relacionado ao DPLC. Vamos lá. A ventilometria, gente, ela avalia 3 parâmetros. Vocês lembram quais que são? É volume corrente, volume minuto e capacidade vital. E também, então, usa também um aparelhinho que avalia esses 3 parâmetros: volume corrente, volume minuto e capacidade vital. O PIC-FLU, pessoal, avalia o pico de fluxo expiratório. Então, você anota aí, ó, pico de fluxo expiratório. Aí você fala assim, mas por que que eu quero saber, né, sobre o pico de fluxo expiratório? Tem 2 motivos principais, gente. Para avaliar doença obstrutiva, tá? Porque esse pico de fluxo expiratório está diminuído na doença obstrutiva, assim como o VF1 está diminuído, tá? E também, gente, indiretamente avalia a força de tosse. Por quê? Porque para tossir a gente precisa gerar esse fluxo expiratório aumentado, tá? E a cirtometria, vocês lembram o que é cirtometria? É que usa fita métrica, gente. Ela pode avaliar expansão pulmonar, expansão da caixa torácica. Então, deixando alguma dica para vocês. Mas assim, pessoal, sem medo de errar, pelo amor de Deus, tá? Apareceu Pmax, Pmax, força do músculo respiratório, você vai direto na manovacometria e fique tranquilo. Agora, como eu disse, né, vem a FGV aí inovando e trazendo algumas coisas que não costumamos estudar da forma como está aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse momento, a gente está
vendo a questão, né? A gente está estudando a questão, então tá tudo bem. Né? Na hora da prova, se cair algo disso aqui que a gente vai falar agora, ó, presta bastante atenção, tá? Fica ligado aqui, porque isso aqui é novidade da FGV. Se cair algo assim, vocês têm que pensar no seguinte: opa, a FGV abrindo jurisprudência, né? A FGV inovando, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, olha a primeira afirmativa, ela fala o seguinte: a medida da pressão inspiratória máxima pode ser feita a partir do volume residual, aí você fala, ok, estudei isso, ou da capacidade residual funcional. Aí você fala assim, ai, capacidade residual funcional não estudei, né? Capacidade residual funcional é a soma lá do volume de reserva ex mais do volume residual. E aí, gente? E aí que a FGV falou que isso aqui é verdadeiro, tá? Então, gente, guarda isso, tá? Eu sei que eu disse aqui para vocês, ó, que a PI Max é avaliada classicamente do volume residual. Mas eu também estou dizendo aqui o seguinte: a FGV inova de vez em quando. Se aparecer isso na prova, acertem. Tudo bem? Então, essa aqui é uma afirmativa verdadeira. Como a gente faz sempre, pessoal, a 1 é verdadeira, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai lá e tenta eliminar alguma alternativa que não esteja aí, né, caracterizada como a 1, né? A 1 não está presente. Vamos para a segunda. A segunda afirmativa fala o seguinte: a pressão transdiafragmática é definida como a diferença entre a pressão de abertura das vias aéreas e a pressão abdominal. Então, aqui a gente também tem uma leitura diferenciada da FGV. Ó, vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente tem aqui pressão transdiafragmática. Como que é feita essa avaliação? Um catéter de balão duplo pode ser utilizado para monitorar as oscilações inspiratórias, tá? E que vai ser considerada essa PES, que é das vias aéreas, e a pressão gástrica, que é a pressão abdominal, tá? E aí a diferença entre elas gera justamente essa chamada pressão transdiafragmática. Então presta atenção aqui, gente, isso aqui é importante, ó. Durante o esforço inspiratório, o esforço contrátil do diafragma move os órgãos abdominais para baixo, aumentando a pressão abdominal, tá? Tá aqui. E expandindo a cavidade torácica. Isso vai gerar, então, a parte negativa da pressão das vias inspiratórias. Então, normalmente, quando a gente fala em pressão transdiafragmática, a gente fala no quê? Na pressão da expansão inspiratória, né, da cavidade torácica, e a gente fala na pressão aqui da pressão abdominal, desculpa, né, a pressão abdominal. Vamos voltar lá e ver o que a banca falou. Ela falou o seguinte, ó, a pressão transdiafragmática é definida como a diferença da pressão abdominal, aqui você falou ok, né? Eu li mais ou menos isso, para a pressão de abertura das vias aéreas. Daí você fala assim, não era isso que a professora tinha falado, ela tinha falado em pressão de expansão torácica. Mas vamos lá, gente. Quando o tórax expande, acontece justamente o quê? A abertura das vias aéreas. Começa a fase INS, né? Aí a pressão torácica diminui, a pressão abdominal aumenta. Bem, gente, resumindo a história, essa afirmativa aqui também é verdadeira. Embora, como eu disse para vocês, a FGV ela veio inovando aqui. Por quê? Porque ela usou outros termos que a gente não está tão acostumado assim de ver na prática, né, geral, porque normalmente nas principais literaturas fala que expansão da caixa torácica e pressão abdominal, tá? Mas está certo que ela afirmou? Tá certo que ela afirmou. Então, vamos lá, a 2 é verdadeira, certo? Então, a gente já consegue eliminar mais uma afirmativa aqui. Ficamos, né, entre 3. Vamos para 3. A 3 fala o seguinte: o treinamento muscular respiratório pode ser realizado por meio de resistores de limiar, por exemplo, Trichold, carga pressória linear, como o P-flex, ou hiperventilação isocápnica. Aí você fala assim, ai meu Deus, e agora, né? Então vamos lá de novo, gente. Ó, treino muscular respiratório. Então eu pedi uma coisa para vocês, né? Toda vez que a gente falasse em força muscular
Respiratória, a gente ia lembrar de quem? A gente ia lembrar do manovacuômetro. Quando a gente fala de treino respiratório, pessoal, a gente tem que lembrar do Trichold especialmente. Mas assim, vamos falar a verdade? Para FGV só o Trichold vai adiantar? Não, gente. Além do Trichold, a gente pode ter o P-Flex e a hiperventilação isocápnica também. Essa afirmativa aqui é verdadeira. Vamos só lembrar o seguinte, ó, quando falar em resistores de limiar, você está falando no Trichold. Quando falar de carga pressórica alinear, você está falando do P-Flex. Cuidado, gente, o Trichold não é linear, tá? Desculpa, não é alinear, ele é linear. Então, ó, falou alinear não é Trichold. E essa tal de hipoventilação isocápnica. Então, eu trouxe aqui também, como eu disse, às vezes a FGV vem com algumas informações que a gente não está acostumado a ver regularmente, tá? Então, o que é isso, gente? Essa chamada hiperventilação isocápnica, ela é utilizada como uma alternativa ao exercício de esteira, tá bom? Só que a própria literatura fala, eu deixei aqui, ó, mais estudos precisam ser realizados. Mas a prova é da FGV, gente. Então, vai preparado para tudo, tá? Então, só para vocês saberem, ó, envolve a manutenção de altos níveis de respiração por até 40 minutos, tá? Utilizando um método de hiperventilação voluntária isocápnica, que emprega um circuito de reinalação parcial para evitar hipocapnia, que é uma redução do nível de dióxido de carbono no sangue, geralmente causado pela hiperventilação. Então, assim, pessoal, é um tipo de hiperventilação, acaba trabalhando musculatura respiratória, tá? Acaba trabalhando, e tem um circuito especial para não gerar a hipocapnia, para evitar a hipocapnia. Por isso que fala em hiperventilação isocápnica. Por quê? Porque compensa a hipocapnia que a pessoa poderia sentir, né? Diminuição do CO2. Então, gente, essa afirmativa aqui, ela também é verdadeira, tá? Vamos só deixar anotadinho aí, ó, quando falar em força da musculatura respiratória, tá? Se falar em avaliação, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar do mano vacuômetro, PImax e PEmax, tá? Anota aí, gente, não vê só eu anotando, não, porque quando a gente anota, a gente aprende, a gente fixa, tá bom? Se eu tô falando de treino, gente, daí eu vou falar aqui, ó, de treino, tá? Da musculatura. Aí eu posso falar dos resistores de limiar ou lineares, pode aparecer também assim, que é o nosso clássico, né? Que é o nosso querido. Opa, tem um H aqui que eu sempre erro esse H. Trichold, tá? Se eu falo de resistor alinear, aí um exemplo é o P-Flex, tá? Então vamos guardar aí porque a banca ela utilizou já essa referência. E quando eu também tenho a outra opção, né, que é a tal da hiperventilação isocápnica, tá? Então anota aí, guarda aí, porque toda vez que a gente anota, a gente reforça o assunto. Então essa 3, gente, ela tá verdadeira também, tá? Afirmativa 3. Eu disse, né? FGV inovando tá aí, né? Aqui a gente eliminou. Então a gente tem que ver aí pela quarta afirmativa qual que a gente marcaria. A quarta afirmativa fala o seguinte, ó, a pressão inspiratória máxima inferior a 100 ou inferior a 90% do predito é indicativa de treino muscular inspiratório. Não, gente, é inferior a 60% do predito, tá? E não 90%. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, tá bom? E aí são valores que a gente tem que saber. No caso aqui, então, eu eliminaria essa aqui, que é a 4, e a gente fica com essa resposta. Aqui na frente, se depois vocês quiserem ler com mais atenção, a gente tem, ó, informações, tá? Em relação à força da musculatura respiratória, né, que a gente falou lá da manovacometria, solicitar Pmax partindo do volume residual é o clássico, mas a gente falou ali, né, a banca colocou CRF também, e a Pmax da capacidade pulmonar total. A pressão transdiafragmática também tem aqui, a gente já falou,
A hiperventilação e isocápnica também a gente já falou, que são coisas que a FGV trouxe aí, e como eu disse, estou chamando a atenção porque a gente não vê sempre aparecendo, né? Então, quando aparece coisa diferente, a gente tem que prestar mais atenção. Combinado, pessoal? Ótimo, gente. Olha só, um outro assunto que é comum nas provas da FGV são as alterações dos ritmos respiratórios. Aqui, gente, na alteração do ritmo, a gente tem aquelas alterações clássicas, tá? E aí eu vou pedir para vocês olharem aqui, ó, no cantinho de cima da tela, a gente tem o ritmo de Cheyne-Stokes, certo? Coloca aí vários asteriscos nele. Nesse ritmo aqui, o que que a gente tem que lembrar? É comum na lesão do sistema nervoso central, a gente tem aumento e diminuição da frequência e profundidade da respiração com períodos de apneia. Essa figurinha aqui, ela ilustra isso, tá? Outro ritmo que eu vou pedir para vocês prestarem atenção, Kussmaul, ou Kussmaul, comum na cetoacidose diabética e é dividido em 4 fases. Inspiração ruidosa, apneia, expiração ruidosa, apneia. A figurinha aqui tá para ilustrar, tá? Vamos vir para cá, porque eu quero fazer uma relação entre Kussmaul e Cantani. Cantani não cai tanto, gente, mas também é comum na cetoacidose diabética, pré-ritmo Kussmaul, tá? Vamos colocar assim, pré-ritmo, caracterizada pelo aumento de amplitude e de volume dos movimentos respiratórios de modo regular ainda. E aí, se o paciente evoluir, ele evolui para o Kussmaul, tá? Respiração bio, vou deixar outro asterisco aqui. Comum no TRM grave, tá? Mais comum da gente ver, caracterizado por irregularidades na inspiração, com inspiração profunda esporádica ali no meio, irregularidades no ritmo respiratório. Eu deixei aqui do lado ainda, né? Nesse flashcard, nesse mapinha mental, a dispneia suspirosa, comum em crise de ansiedade, né, que a pessoa tem suspiros no meio, e a taquipneia, que é o aumento da frequência e da profundidade da respiração, tá? Cai menos. Vamos lá, questão, tá? Durante a avaliação de um paciente, o fisioterapeuta pode se deparar com alguns padrões respiratórios anormais devido à lesão cerebral, acidose metabólica, insuficiência cardíaca, doença do sistema nervoso central, etc. Dentre os padrões respiratórios anormais, o que apresenta respiração irregular, aumento e diminuição da frequência respiratória e de intensidade da respiração, com períodos de apneia, é. Então, gente, ó, irregular, aumenta, diminui, apneia. Sem medo de errar, pessoal, qual que é a resposta? Cheyne-Stokes, tá? Pela característica que a banca deu, Cheyne-Stokes. Outra questão: durante a avaliação dinâmica do tórax, os fisioterapeutas avaliam o padrão ventilatório dos pacientes, seja na posição sentada ou na posição decúbito dorsal no leito. Assinale a opção que indica o padrão ventilatório que tem como causa a insuficiência cardíaca, a hipertensão intracraniana, o acidente vascular encefálico e o traumatismo crânioencefálico. Aqui a banca já não deu característica para gente. Mas o que, que a gente vai lembrar? Bio está mais ligado ao quê, gente? TRM, certo? Kussmaul está ligado a quê? Cetoacidose diabética. E aí você fica entre hiperpneia e Cheyne-Stokes. Aí aparece aqui, pessoal, hipertensão intracraniana, AVC, traumatismo craniano, tudo lesão do sistema nervoso central, que é o que a gente mais estuda aqui, ó. Lesão do sistema nervoso central, né? Normalmente, opa, desculpa. Normalmente, gente, é o que a gente vai mais estudar são essas lesões. Desculpa que caiu aí, tá joia? Caiu a tela, tá? Então, pessoal, beleza. Aqui tá falando também em insuficiência cardíaca. Então, guarda aí. Cheyne-Stokes também pode aparecer na insuficiência cardíaca, mas não vamos perder essa questão, né? Resposta, Cheyne-Stokes, tá aqui, ok? Então, vocês entenderam porque o que eu pedi para fazer asterisco em Cheyne-Stokes? Foi que a que mais apareceu aí nos últimos tempos, tá? Na prova da FGV. Bem, espirometria. Então, a espirometria, ela é utilizada para avaliar a função do pulmão. Ela mede o ar que entra e sai do pulmão. Pode ser realizada de forma lenta ou em manobra expiratória forçada. Tem várias variáveis aqui que estão listadas que a espirometria avalia.
Então, a capacidade vital forçada, capacidade vital, volume expiratório forçado de primeiro e segundo, razão, VEFT, CVF, deixa eu só apagar aqui, que não era isso que eu queria marcar, tá? Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Marca aí os volumes expiratório forçado de primeiro e segundo. Fluxo expiratório forçado de 25 a 75, fluxo expiratório máximo, pico de fluxo expiratório e curva fluxo-volume. Então, esses dois aí que eu queria destacar mais para vocês, tá? A curva fluxo-volume, gente, são essas curvas que a gente vê normalmente e que elas são usadas muito para diferenciar doença obstrutiva de doença restritiva. Então, ó, se cair curva, pessoal, presta atenção nisso, tá? A doença restritiva sempre vai ser menor, a curva toda, ela sempre vai ser menor do que seria o normal. Vocês conseguem enxergar o que o normal seria o que está em azulzinho? E a da doença restritiva é o que está em laranja, tá? Se cair curva de doença obstrutiva, o que a gente tem que lembrar? Que ela é um pouco menor, tá? Ela pode ser um pouco menor em relação à amplitude expiratória. Então, normalmente, ela é mais prolongada, como a gente, desculpa, gente, como a gente está vendo aqui, tá? A gente pode observar nesse caso aqui. Então, ela tem esse prolongamento da fase expiratória, ok? É mais lento, tá? E aí, as características que a gente tem que guardar. Então, se eu olhar aqui, ó, característica, capacidade pulmonar total aumentada não obstrutiva, VF1 muito diminuído, tem duas setinhas para baixo, CVF diminuída, que é a capacidade vital forçada, relação VF1-CVF menor que 80% na doença obstrutiva, tá? Esses são os que costumam mais cair. Me desculpem, pessoal, a garganta aqui deu uma falhada. Já na doença restritiva, ó, tudo tá diminuído, menos a relação VF1-CVF. Então, como elas são proporcionais, tá vendo que aqui tem uma setinha para baixo e aqui também tem uma setinha para baixo? É proporcional. Então, por isso que a hora que faz a divisão não aparece menor. É diferente da doença obstrutiva, onde o VF1 é muito mais diminuído que o CVF, tá? Então, vamos guardar isso aí, que são pontos importantes em relação à espirometria. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó, em uma questão, tá? Então, a questão, ela diz o seguinte, pessoal, ó, paciente sexo feminino, 10 anos, apresentou no exame de espirometria o resultado de VF1 abaixo de 80%, do previsto CVF normal e relação VF1, CVF menor que 0,7. A característica do distúrbio é, tá? Então, gente, ó, VF1 diminuída, certo? Abaixo de 80%. VF1-CVF menor que 0,7. Então, aqui, a gente tem característica clara do quê? A gente tem característica clara de doença obstrutiva. Como está falando uma criança de 10 anos, provavelmente está ligada à asma, tá? Ah, e se fosse restritiva, seria o quê? Na restritiva, aqui nessa divisão, a banca falaria que está normal ou próximo ao normal. Então, para ser restritiva, tá? No caso, com essas características, é obstrutiva. Uma outra questão aqui, pessoal, a gente já vai mudar um pouquinho de assunto, que é a questão da gasometria. Assim, eu não quero acreditar que para a prova de tribunal vai cair gasometria, mas, por via das dúvidas, vou passar aqui para vocês algumas informações, né? Vai que cai, né? Eu não quero ser responsável aí por ter negligenciado isso, tá bom? Então, assim, você tá tranquilo com gasometria? Tem que estar tranquilo, tá, gente? Então, o que que a gente tem que lembrar, tá? Eu vou olhar aqui os dados da gasometria e aí eu vejo assim, ó, pH de 7,15. Primeira coisa, gente, o pH normal é de 7,35 até 7,45, certo? O pH está 7,15. O que que significa isso? Significa que o paciente tem uma acidose. Então, isso aqui a gente já tem que saber direto, tá? Eu já elimino a B e a E, tá bom?
Aí a gente tem que descobrir por que que esse paciente tem uma acidose. Tem 2 motivos para ele ter uma acidose, gente. Então, ó, quando o pH altera, ele pode alterar por conta do HCO3, que é o bicarbonato, ou por conta da PaCO2. Então, a gente vai ver lá, o pH está diminuído, é uma acidose, beleza. O HCO3, gente, está 22, o HCO3 está normal. Por quê? Referência do HCO3 é de 22 a 26. Então, eu pergunto para vocês, é uma acidose metabólica? Não, porque o HCO3 está normal. Eu já elimino aqui, tá bom? E aí, a gente vai olhar a PaCO2. A PaCO2 tá 80. Tá normal a PaCO2, gente? Não, a PaCO2 está aumentada. Então, a PaCO2 aumentada está baixando o pH. Isso aqui é uma acidose respiratória. A gente até já tinha achado a resposta, né? Mas só para a gente confirmar. A banca vai além, gente. A banca pergunta, ela complementa assim, né? Essa acidose respiratória é com hipoxemia. Para eu ver a hipoxemia, eu vou olhar quem, gente? Eu vou olhar a PaO2. Tá vendo que uma coisa é pH, HCO3, PaCO2. Então, uma coisa é o distúrbio, é ácido base, e outra coisa é o distúrbio de oxigênio. O oxigênio não tem nada a ver com isso, o oxigênio aparece aqui, ó. Então, o normal do oxigênio é quanto? O normal do oxigênio é de 80 a 100. Se ele tiver menor que 80, hipoxemia. Se tiver maior que 100, hiperoxemia. Então, nossa resposta aí, letra D, tá? Como eu disse, eu espero que não caia, gente, mas vamos lá, tá bom? Mais uma questão aqui só para a gente treinar. Ó, paciente JPC, sexo masculino, 72 anos, é internado por uma cirurgia eletiva em hospital geral. No pós-operatório, o paciente foi encaminhado à UTI. A gasometria colhida indica pH de 7,24, PaO2 76, PaCO2 62, HCO3 de 24. Assinale a opção que indica melhor a descrição do estado ácido básico. Gente, então a primeira coisa você já sabe, né? Você vai olhar o pH, você vai direto aqui, ó. pH baixo, isso aqui é quê? Isso aqui é acidose, tá? Então a alternativa A fala acidose, a B fala acidose, a C fala acidose e a D fala acidose. Beleza, não me ajudou muito isso aqui não, tá bom? Essa acidose é respiratória ou metabólica? Ou mista, ou compensada? Vamos olhar? Então, ó, o que que determina a acidose? Ou vai ser a PaCO2 ou vai ser o HCO3, certo? A PaCO2 está aumentada, está diminuída ou está normal? Ela está aumentada. E o HCO3 está normal. Então, posso falar sem medo nenhum, que é uma acidose respiratória, certo? Então, a gente já elimina a letra C e a letra D. Na letra A fala assim, ó, acidose respiratória causada por elevação da PaCO2, que reduz a relação HCO3-PaCO2, diminuindo dessa forma o pH. Perfeito, gente, maravilhosa, mas vamos ler a B aí só para a gente não ficar na dúvida. A B fala acidose respiratória causada pela redução da PCO2. Não, gente, a PCO2 aqui, ó, ela tá aumentada, tá? Então, a gente confirmou que a nossa resposta é letra A, beleza? Então, assim, só para não passar em branco, tá, pessoal? Como eu disse, eu duvido que caia em prova de tribunal, né, para quem for fazer prova de tribunal, mas vamos deixar aí, né, por desencargo de consciência, se cair não erre a questão, ok? Bora lá. Avaliação na cardio, tá joia? Gente, disparado, o que mais cai em prova da FGV é TC6, né? Você fala, TCC? Não, TC6. Teste de caminhada de 6 minutos, tá bom? Não dá para ter certeza se vai cair na próxima prova, gente, mas eu, se fosse você, dava uma olhada com atenção aqui, porque as chances são grandes, tá? Caiu em quase todas as últimas, beleza? Então, o que que é o teste de caminhada de 6 minutos? Algumas informações que é sempre importante guardar. Se você ler qualquer coisa sobre isso, você deve se lembrar, tá bom? Então, a média distância que o paciente consegue caminhar durante 6 minutos sobre uma superfície lisa e sem inclinação.
O teste deve ser realizado num corredor plano, colocando-se 2 cones de referência separados por 30 metros. Antes do teste, o examinador deve explicar o procedimento e, assim, aplicar também a escala de Borg, além de fazer outras verificações. Então, aqui tem um passo a passo. Vai que você precisa. O paciente começa sentado, é verificada a saturação, a pressão, a frequência cardíaca e respiratória e também Borg, tá? Aí, a gente dá as instruções para o paciente, caminhar o mais rápido possível, sem superestimar a sua capacidade, não é para correr, tá? E não é para ir além do seu limite. Inicia-se o teste, no terceiro minuto, é feito novamente a verificação da saturação e da frequência cardíaca sem interromper a caminhada. Cronômetro sempre rodando, tá, gente? E no 4, após a interrupção do teste, na hora que der 6 minutos, mede novamente pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, frequência respiratória, escala de Borg e a distância percorrida em metros, tá? Então, gente, sempre tem em mente escala de Borg. Escala de Borg também cai bastante, né? Escala de Borg é uma escala de percepção de esforço. Essa aqui é a escala modificada ou adaptada que mais cai em provas, que varia de 0 a 10. Mas eu já vou falar novamente de Borg, tá? Só para vocês reconhecerem aí. O que que o teste de caminhada avalia? Então, ele é preditor aí para várias patologias cardiorrespiratórias, avalia a necessidade de oxigênio terapia ambulatorial, fibrose pulmonar idiopática, avaliação pré e pós-operatória de cirurgia torácica, transplante de pulmão, ressecção pulmonar, cirurgia bariátrica, entre outras. Em paciente cardiopata, esse teste apresenta correlação com o consumo máximo de oxigênio. Então, quando o paciente não pode fazer o teste de esforço, pode ser feito o teste de caminhada e estudar essa correlação. Avalia doença respiratória, DPOC, fibrose, fibromialgia e avalia a capacidade funcional. Algo que também não cai em provas, mas que a FGV inovou há uns tempos atrás, é perguntar sobre as contraindicações do teste de caminhada. Então, contraindicação absoluta: angina estável, hipertensão arterial sem controle, embolia pulmonar recente, ataque cardíaco no mês prévio à realização do exame. Relativa: hipoxemia ao repouso ao ar ambiente, relativa, tá, gente? Pressão diastólica em repouso maior que 110 e sistólica maior que 200. Anemia severa, oximetria de medida instável, taquicardia com frequência cardíaca maior que 120 em repouso, tá? Então, dá uma olhadinha com calma depois, dá uma lida assim, né? Bem refrescada, com a cabeça bem refrescada, respira fundo umas 3 vezes antes, por quê? Para a gente conseguir lembrar, né, dessas contraindicações. Vamos dar uma olhadinha em questões e daí a gente vai complementando, tá bom? Então, ó, uma das questões que a FGV colocou sobre o teste de caminhada foi essa, ó. O teste de caminhada, TC6, é importante para avaliação do estado funcional do paciente, com efeito de intervenções terapêuticas, avaliação pré-operatória, predição de morbidade, mortalidade, diversas doenças cardiopulmonares. Avalie se as contraindicações absolutas para a realização do teste incluem, tá? Aí a primeira fala, angina instável é contraindicação absoluta? Sim, pessoal, angina instável é contraindicação absoluta, verdadeiro, tá bom? Então, como vocês já estão habituados, vai lá e já risca. Infarto agudo do miocárdio recente, 3 a 5 dias, é contraindicação absoluta? Sim, tá? Fala lá na nossa relação e até no mês prévio, né? Então, a 2 também é verdadeiro, tá? Então, já elimino aqui mais um. A 3 fala tromboembolismo pulmonar. Será que tromboembolismo pulmonar é contraindicação absoluta? Sim, pessoal, verdadeiro. A 3 também. E a 4 fala frequência cardíaca de repouso maior que 100 batimentos por minuto. Aí você fala assim, opa, na verdade, é relativa maior que 120, né? Não absoluta, que ela está falando é absoluta. Então, qual que é a nossa resposta? Letra D de dado, aqui não seria, tá? Seria relativa, e aí seria maior que 120. É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque às vezes as bancas modificam valores, depende aí, né, da referência que usa, mas de qualquer forma, aqui estaria fácil porque fala em absoluto e a gente sabe que essa frequência seria relativa, tá? Letra D.
Mais uma questão, fala o seguinte, ó, em recuperação funcional pós-operatória de revascularização do miocárdio, um paciente de 65 anos segue referindo cansaço aos médios esforços. Para avaliar a resistência cardiopulmonar ao esforço máximo, foi aplicado o teste ergospirométrico, mas sem sucesso por inadaptação do paciente ao método. Outro teste de esforço, mais de nível submáximo, a ser realizado para início de um programa de recondicionamento é: sem medo de ser feliz, gente, teste caminhada de 6 minutos. Então, aqui a banca fala algo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, às vezes, gente, o paciente não consegue fazer o teste de esforço máximo, que é o teste ergospirométrico, por conta da doença dele. E aí, o teste submáximo que pode ser utilizado e que tem correlação é o teste de caminhada de 6 minutos. Bora lá, mais uma pergunta. O teste de caminhada de 6 minutos surgiu como alternativa de avaliação funcional do cardiopata, pois é de baixo custo, bem tolerado e execução simples. Caso necessite, o paciente pode sentar durante a execução do teste e depois dar continuidade ao mesmo. Nesse período de parada, o cronômetro permanece. Gente, vamos sempre guardar o seguinte, ó. O teste de caminhada de 6 minutos são 6 minutos contínuos que vão ser contados. Se o paciente não consegue, né, caminhar 6 minutos, ele tem que sentar, não tem problema, ele pode sentar. Mas o cronômetro continua. Por quê? Porque você tem que ver o quanto ele vai caminhar em 6 minutos. Se ele sentou, ele não está caminhando, né, essa distância. Então, aqui, ó, o cronômetro ele fica ligado, tá? E o tempo que o paciente permaneceu sentado será contabilizado, porque na verdade você quer ver o quê? O tempo, a distância total que ele percorre em 6 minutos. Se ele fica sentado, gente, é claro, né, que ela vai caminhar uma distância menor, tá? Bem, aproveita esse momento para chamar a atenção de vocês também para a escala de Borg, porque cai bastante. A gente começou a falar ali um pouquinho, mas vamos detalhar um pouquinho mais, tá? Então, a escala de Borg é uma escala utilizada para percepção subjetiva de esforço, intensidade de esforço físico, e também utilizada para verificar cansaço, dispneia durante a prática de atividades. Existem dois tipos: a original, que mede de 6 a 20, tá? Naquela classificação, e a modificada de 0 a 10. A mais utilizada no Brasil é a modificada. Eu espero que se a FGV colocar na prova, que ela coloque essa, tá? Porque é o que ela costuma colocar também, tá joia? Então, 0, repouso, 10, exausto. A gente tem aqui, ó, a classificação verdinha, que seria ainda leve, esforço mínimo, de 1 a 3. O moderado, ele já vai aqui, ó, de 4 a 6, né? Tá aparecendo aqui do amarelinho para o laranja. Depois já passa, ó, moderado é intenso, intenso, muito intenso e exaustivo, tá? Então, só para a gente ter uma visualização desses parâmetros aí. Vamos lá. Questão: durante uma avaliação de um paciente, é importante saber o quanto ele tolera um determinado esforço. Para isso, existem escalas que mensuram a percepção subjetiva de esforço. Gente, falou percepção subjetiva de esforço, nem sofre. Você vai lá e vai procurar quem? Borg, tá? Então, nem vamos sofrer com isso aqui, sempre fazer essa relação. Aí, outro ponto, a dispneia é o sintoma clínico associado a pior prognóstico, a perda da função pulmonar, maior incapacidade ao longo do tempo. A avaliação da dispneia deve ser feita por meio. Bem, a avaliação de dispneia, gente, já existe mais escalas e métodos de avaliação do que Borg. Mas olha as alternativas que a gente tem. Letra A, Bartel. Você fala assim, não, Bartel avalia AVDs classificado de 0 a 100 para ver se o paciente é independente, dependente, dependência modificada, assim por diante. Índice de CATS, daí você fala, opa, índice de CATS é AVDs também. TUG, Time Up and Go, principal variável, risco de queda, né, que o TUG avalia. TINIT avalia marcha e avalia equilíbrio. Então, nesse caso aqui, gente, não tem outra alternativa que não seja Borg, tá? Como eu disse, dispneia é um dos pontos que podem ser avaliados, a gente colocou aqui, ó, percepção subjetiva de esforço, cansaço ou dispneia. Então, aqui, no caso, é a escala de Borg. Essa aqui é aquela questão, né, gente, só para não zerar a prova, né?
Não pode errar de maneira alguma, beleza? Vamos lá, continuando aqui, para a gente ver algumas outras questões da FGV nesse campo aí de avaliação cardiológica, tá? Então, ó, avalie-se, além de servir como base para a determinação dos níveis de exercício ou para a prescrição de exercício, o teste de esforço tem os seguintes propósitos, tá? Então, alternativa lá, a primeira, né? Primeira afirmativa. Avaliar a capacidade funcional cardiovascular, servindo como meio de liberar a pessoa para um trabalho ou para um programa de exercício. Isso, pessoal. Então, quando a gente fala no teste de esforço, teste de esteira, é um dos testes utilizados para avaliar o sistema cardiovascular, para liberar o paciente para o programa de reabilitação, por exemplo, tá? Então, a primeira aqui, verdadeira, e aí vamos procurar se já tem alguma que a gente pode eliminar? Ó, tem aqui a D e a E, certo? A segunda fala o seguinte: determinar a capacidade de trabalho físico em METs ou a capacidade funcional em quilograma-metro por minuto. E aí, gente, o teste de esforço faz isso? Então, cuidado, pessoal. Essa determinação de METs, ou quilograma por minuto, ela é feita pelo teste cardiopulmonar de esforço ou teste ergo espirométrico, que é aquele que faz a medida do VO2 também. O teste de esforço ou teste de esteira simples não avalia isso aqui. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Toma cuidado, gente, porque às vezes a banca ela pode usar os termos aí para confundir a gente, tá? Então, no caso aqui, a 2, ela tá errada, certo? A gente ficou só com a alternativa D. Pronto, já chegamos à resposta, mas vamos continuar aqui porque a gente já revisa o assunto, né? Porque a 3 e a 4 estão corretas. Então, a 3, ó, o teste de esforço avalia a resposta ao treinamento com exercício ou programa preventivo, verdadeiro. O teste de esforço tem como objetivo, né, tem como propósito, aumentar a motivação individual para entrar em programas de exercício, como adesão ao programa. Sim, né, gente? Porque é uma forma ali de você ter um feedback, se você está melhorando, não está melhorando e assim por diante. Então, nossa resposta, letra D. E aí vem outra pergunta. O teste de esforço, né, testes de esforço, na verdade, são utilizados para avaliar objetivamente a capacidade aeróbica funcional, classificando o nível de capacidade cardiorrespiratória. Acerca de um teste de esforço, avalie a seguinte afirmativa. Gente, na minha opinião, eu vou trazer para vocês, eu até conferi hoje se essa questão foi anulada, não aparece como anulada. Na minha opinião, essa questão tinha que ser anulada, porque ela vai contra o que eu acabei de dizer para vocês, tá? Porque ela fala, ó, de um teste de esforço. Ela deveria estar falando de um teste ergo espirométrico. Por quê, gente? Porque fala assim, ó, é medido o VO2 e a banca deu como verdadeira. Vocês entenderam? Então, para mim, essa questão tinha que ter sido anulada, porque ela tenta confundir, ela confunde o candidato. Aqui, ela fala de um teste, então poderia ser o teste de esteira ou o teste ergospirométrico, mas assim, é uma sacanagem muito grande, tá? Por quê? O VO2 e o MET, né, a quantidade de MET é medido no ergospirométrico, não no teste simples, certo? Mas, como eu disse para vocês, a banca considerou essa aqui verdadeira, então a 1, aqui no caso, ela tá verdadeira. Opa, desculpa. A 1, ela tá verdadeira, certo? A gente elimina essa aqui, tá? Vocês entenderam por que eu acho que foi sacanagem? Tá bom? Vamos lá. Segundo, STEP é um modelo de exercício utilizado, que pode ser utilizado? E aí, gente, verdadeiro também, tá? Em algum teste de esforço, pode ser utilizado. 3. Em idosos, recomenda-se um aquecimento por mais de 3 minutos? Verdadeiro também. A literatura diz isso, tá? Então, quando a gente vai pesquisar, né, os livros fala isso. E 4 fala, para crianças mais novas é preferível o uso da bicicleta ergométrica. Na verdade, gente, as literaturas que eu consultei falam que não, que o melhor vai ser o ciclo ergômetro ou a esteira, tá? Também estou falando aqui para vocês porque eu fui pesquisar, fiquei muito indignada com essa questão.
fui pesquisar aí fontes para trazer, né, alguma informação para a gente pudesse ajudar, tá? Então, estão verdadeiras aqui a um, a 2 e a 3, mas eu achei essa questão aqui extremamente perniciosa aí da FGV, tá? Foi uma questão realmente, assim, muito, 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 muito sacana, né? Por conta dos termos que ela usa aqui, essa questão de um teste de esforço, né? Ela pode falar de qualquer um deles, e é por isso que a banca faz esse tipo de pegadinha, tá bom? Vamos lá, pessoal. O outro tema que a gente tem para discutir hoje aqui na aula é cinesioterapia respiratória. Então, também é um outro tema que cai bastante em prova, a gente tem que estar muito atento e sempre lembrar, quando a gente fala em fisioterapia respiratória, cinesioterapia respiratória, a gente vai falar das técnicas de expansão ou reexpansão pulmonar e das técnicas de higiene brônquica. Técnicas mais recursos, tá? Eu gosto sempre de começar essa aula, gente, falando sobre a terapia de reexpansão pulmonar e lembrando que quando a gente faz essa terapia, a gente quer aumentar a pressão transpulmonar, ou por elevação da pressão alveolar, ou por diminuição da pressão pleural, tá? A gente quer estimular a ventilação colateral, que é essa comunicação que a gente tem entre os brônquios e os alvéolos. Ó, então a comunicação aqui, ó, Opa, desculpa, deixa eu só mudar aqui a caneta, que fica melhor. Interbrônquica é Martin, tá? Entre os brônquios, tá? Então, só para a gente lembrar, vai pegando as dicas aí. Bronquíolo alveolar é Lambert, ó, bronquíolo e alvéolo. E entre alvéolos é o poro de Kohn, é o único que é poro, tá bom? Aqui são as dicas que eu posso dar para vocês, gente, ó. Então, interbrônquica, Martin, que tem o I, né? Bronquíolo alveolar, Lambert, porque tem o AL igual do alvéolo. E entre os alvéolos são os poros de Kohn. Então, quando a gente faz o exercício de expansão, a gente quer melhorar essa ventilação colateral. Como que eu faço isso? Tornando a pressão pleural mais negativa, sem equipamento. Então, respiração diafragmática, suspiro inspiratório, expiração abreviada, inspiração máxima sustentada. Tornando a pressão pleural mais negativa com equipamento de feedback visual. São as espirometrias de incentivo ou os inspirômetros de incentivo. A fluxo, que é o Respiron, e a volume, que é o Voldyne, tá? São equipamentos de reexpansão. Se a banca perguntar qual que é melhor, qual que é mais fisiológico, é o Voldyne, porque ele é a volume, tá? Então, isso torna o fluxo menos turbulento, tá joia? A gente pode usar equipamentos de pressão positiva expiratória. Então, desculpa, gente, EPAP, máscara de PIP. E a gente pode usar equipamentos de pressão positiva inspiratória, RPPI, CPAP, Bilevel. Tá? Então, para trazer aqui esse resuminho, lembrando que quando fala em reexpansão, o objetivo é aumentar a pressão transpulmonar. Quando eu falo em higiene brônquica, eu tenho as técnicas clássicas, convencionais, e vou chamar aqui, que eu não me lembro qual banca que chamou, mas chamou essas aqui de atuais, né? As convencionais, então, são mais passivas, drenagem postural, vibração, percussão, compressão. As atuais, elas usam fluxo expiratório, fluxo de gás, vamos colocar assim, porque tem várias formas. Então, tem a aceleração do fluxo expiratório, a técnica de expiração forçada, a tosse, as técnicas de expiração lenta, como o LTGO, expiração lenta prolongada, drenagem autógena, CAR e assim por diante. Destaque para a FGV, gente, ciclo ativo da respiração, tá? Então, ó, consiste em você fazer vários ciclos que associa controle da respiração, que também pode aparecer como respiração diafragmática, mais exercícios de expansão torácica, mais técnica de expiração forçada. Tudo sem aparelho, tá, gente? Só exercício respiratório. Então, ó, vamos ver a questão. Idosa com síndrome parkinsoniana, nananã. O fisioterapeuta conversa com um colega especialista respiratório que orienta realizar ciclo ativo da respiração com a paciente. Essa técnica consiste em ciclos repetitivos então, VNI, você fala, não, não uso aparelho, tá?
Relaxamento e controle da respiração, ok. Expansão torácica, ok. Técnica de expiração forçada, ok. Essa aqui é a nossa resposta, mas vamos ver a outra. Aí a C fala inspiração máxima profunda e drenagem postural? Não. Técnica de inspiração forçada, HUF, controle da respiração e VNI? Não, não aparelho. Controle da respiração, HUF e inspirômetro de incentivo? Não, não aparelho. Então, gente, são exercícios, tá? Vamos só guardar isso, ó, quando falar INCAR, tá joia? Lembra que a gente vai usar respiração diafragmática ou controle da respiração, vai usar terapia de reexpansão pulmonar e vai usar o TEF ou o HUF, HUF, que são as técnicas de respiração forçada, tá bom? Lembre dessas três aí. Então, nossa resposta aqui, letra B, tá? Também, como além da parte de técnica, né, que a gente mostrou aqui, na terapia de higiene brônquica, a gente pode usar aparelho. O aparelho mais comum da gente usar aqui, gente, é o flutter, shaker ou a capela, que é aquela oscilação oral de alta frequência. Anotei ali para a gente lembrar, mas vamos falar aqui, tá? Então, oscilação oral de alta frequência pode aparecer com esse nome, tá bom? É realizado através de um aparelho constituído de material plástico na forma de cachimbo, possui esfera metálica e oscila durante a expiração, gerando pressão positiva expiratória oscilante. Além, gente, de criar uma vibração que é transmitida para a caixa torácica, né, para os brônquios e ajuda a quebrar a secreção, a fluidificar a secreção, tá bom? Então, aqui mostrando, tá, o aparelhinho aqui, a esfera metálica, e os principais aparelhos são Flutter, Shaker e a Capela, esses são nomes comerciais, tá? O princípio funcional desse aparelho é a expiração através desse orifício, que produzirá essa oscilação de alta frequência na bola metálica. Esse processo facilita a eliminação de secreção, por isso que é uma técnica, um tipo de terapia de higiene brônquica, tá? Isso porque reduz a viscoelasticidade, a impedância do muco, e também, gente, ela ajuda, por exemplo, a maior penetração de medicação, né, se for preciso usar, ajuda a mobilizar o muco retido, manutenção e melhora da função pulmonar a longo prazo, maior estabilidade das unidades alveolares, porque ela gera, gente, uma PIP, tá? Uma pressão expiratória positiva. Então, tudo isso é favorecido, tá bom? Só tem um cuidado aqui. Você fala assim, qual que é a diferença entre o flutter, o shaker e a capela? Então, vamos lá, pessoal. Ó, vou até mudar aqui. Olha só, o flutter e o shaker são praticamente a mesma coisa. Esse aqui que está aparecendo na imagem é o flutter, é o nome comercial. O shaker é muito parecido, muda a forma dele. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. No flutter e no shaker, o paciente ele tem que segurar o cachimbo numa posição certa. Se ele mudar a posição da cabeça, do corpo, vai perder a eficiência. Já a capela é um aparelho mais moderno, vamos falar assim. Ela tem um mecanismo mais evoluído que se o paciente mudar e a posição não vai influenciar na terapia, tá bom? Então guardem isso. Questão: o aparelho que funciona diretamente ligado ao fluxo respiratório, que tem uma esfera que realiza durante a expiração um movimento oscilatório que irá transmitir à árvore brônquica uma pressão variável ligeiramente positiva, auxilia o paciente com dificuldade ou medo de tossir e facilita a expectoração. E aí, gente? Tranquilo, né? Sem medo de ser feliz. Flutter, a banca escreve de um jeito diferente, gente. FGV vai sempre fazer isso, tá? Vamos só lembrar aqui, gente. O Respiron e o Voldyne são aparelhos de terapia de reexpansão pulmonar, tá? São chamados expirômetros de incentivo ou inspirômetros de incentivo. O Respiron funciona a fluxo, então é com a velocidade que o paciente puxa, que sobe as bolinhas, e o Voldyne a volume. E aí, se a banca perguntar qual que é mais fisiológico, Voldyne. O cafômetro, gente, ele mede o quê? A pressão do cuff, que é aquele balonetezinho da tráqueo e do tubo, certo?
E o threshold, vocês lembram? A gente já falou hoje, pessoal. O threshold faz o quê mesmo? É um aparelho para fortalecimento da musculatura respiratória, tá? Então, sem medo de errar aqui, nossa resposta flutter. Outra pergunta, ó, quantas técnicas de remoção de secreção é correto afirmar? Aqui a gente tem várias técnicas, a gente aproveita para relembrar algumas coisas. A letra A fala assim, ó, a drenagem autógena consiste em intercalar respiração diafragmática com técnica de expiração forçada. Certo, errado ou não sei? Errado, gente. A drenagem autógena, ela usa diferentes fluxos e volumes respiratórios, e aí ela tenta fazer a remoção da secreção mais distal para mais proximal, dos brônquios mais distais para os mais proximais, tá? Por meio dessas alterações de fluxo e volume, então respirando mais superficialmente, mais profundo e assim por diante, tá? Então a A tá errada. B. O ciclo ativo da respiração, na forma que é aplicado atualmente, inclui exercícios de expansão torácica, ok. Drenagem postural e técnicas manuais? Não. Ciclo ativo da respiração, o que que era mesmo, gente? Respiração diafragmática, ou controle da respiração, mas terapia de expansão pulmonar, mas o que mesmo? A técnica de expiração forçada, ou HUF, tá? C. Aplicação de pressão positiva oscilatória, expiratória oscilatória com flutter. Na aplicação, a inclinação do equipamento influencia diretamente na pressão e na frequência da oscilação? Verdadeiro, gente. Lembra que com flutter e com a capela, desculpa, com flutter e com shaker influencia, a capela não. Mas vamos ver os outros. Nos resistores alineares, a pressão positiva expiratória é diretamente proporcional ao fluxo expiratório e ao tamanho do orifício do equipamento. Então, eu até trouxe aqui, pessoal, essa questão dos resistores alineares, que a gente tem o seguinte, ó, alguns dispositivos, tá, que fazem a resistência ao fluxo expiratório, possuem orifícios físicos e esses denominados instrumentos alineares, o que vão fazer um incremento na pressão conforme o aumento do fluxo, tá? Diferentemente dos lineares, que mantêm as pressões constantes, independente do fluxo. Então, o que que fala aqui, gente? Que os alineares, eles vão ter aí, ó, diferença em relação ao tamanho do orifício. Então, afirmativa errada. E na E fala, durante a aplicação do EPAP, terapia de pressão positiva expiratória com resistor limiar, que é o threshold, ocorre a redução na capacidade residual funcional. Bem, a gente misturou tudo aqui, né? Misturou o threshold, lembra que o limiar é o threshold? Com o EPAP, que é outro equipamento, e não reduz CRF, aumenta, porque deixa o alvéolo aberto por mais tempo. Então, aqui fez uma grande salada. A nossa resposta certa é letra C, tá? Bora lá, mais uma questão. Paciente, sexo masculino com história de sarcoma em coxa esquerda, ressecado há um ano, não. Eleito para ressecção pulmonar, encaminhado à fisioterapia pré-operatória que orientou o uso do inspirômetro de incentivo. Opa, falou em inspirômetro de incentivo, qual que é a primeira coisa que você lembra? Ah, você lembra automaticamente do Respiron e do Voldyne. Gente, isso aqui é importante só para vocês terem ideia do que a banca está falando, tá? Porque às vezes a gente se confunde, tá bom? Então, Respiron, fluxo, Voldyne, volume, certo? Então, apesar da técnica simples, é importante saber que a inspirometria de incentivo tem como contraindicação. Alternativa A, paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal alta? Não, gente, muitas vezes a gente vê esse paciente usando o Respiron, por exemplo, tá? Melhor seria o Voldyne. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica em pós-operatório? Vou deixar essa aqui interrogada. Já explico por quê. C. Paciente que cursa com hiperventilação e consequente alcalose respiratória? Não, gente, não existe essa questão de hiperventilação, alcalose respiratória como contraindicação, tá? Na verdade, o paciente está hiperventilando, não precisaria usar inspirômetro, mas tudo bem. D, paciente com capacidade inspiratória menor que 60% do predito, vou colocar aqui, ou é paciente incapaz de realizar adequada inspiração, apresentando capacidade vital menor que 10. E aí, pessoal? Bem, a do DPOC eu deixei interrogado por causa do seguinte:
Muitas vezes a gente estuda que o DPOC ele não deve fazer exercício de reexpansão, né? Por quê? Porque já é um paciente que tende a hiperinsuflar, então deve fazer exercício de desinsuflação. Mas aqui, gente, é um paciente em pós-operatório. Se falasse assim, paciente com DPOC descompensado, aí ia ficar mais difícil, tá? Da gente pensar, da gente considerar aí como utilizar o aparelho, mas aqui no caso de pós-operatório, não. E aí a gente fica entre essas duas, tá? Então vamos aprender o seguinte, gente. O inspirômetro de incentivo, Voldyne ou Respiron não deve ser utilizado. Desculpa, pessoal, hoje tá difícil, né? Não deve ser utilizado em pacientes incapazes de fazer adequada inspiração com capacidade vital menor que 10. Então, é difícil encontrar isso aqui, mas como eu sou chata nisso, né, eu quero entender por que das coisas, eu fui procurar em vários artigos aí contraindicações do uso do inspirômetro de incentivo, tá? Eu encontrei essas aqui, tá, gente? Ó, então, paciente inconsciente ou sem capacidade de cooperar, paciente incapaz de utilizar o espirômetro de incentivo após a explicação, né, não consegue compreender, ou paciente incapaz de gerar pressão e inspiração adequada, capacidade vital menor que 10 ml por quilo. Isso está em artigo científico, tá bom? Então, como eu disse, é difícil a gente achar essa informação, mas como eu sou chata, né, eu vou procurar. Essas aqui foram as contraindicações que eu consegui encontrar em relação ao uso do Respiron e do Voldyne, tá? De maneira geral. Bem, uma outra questão é a seguinte, olha só, a respiração profunda pode ser utilizada para prevenção e tratamento de complicações pulmonares. Quanto à espirometria de incentivo, é correto afirmar que, então vamos lá, A. Para uma expansão pulmonar eficiente, a inspiração deve ser vigorosa e rápida. Vamos deixar interrogado aqui, tá? Vamos a B. B. Técnica não deve ser indicada para pacientes com capacidade vital, capacidade inspiratória muito reduzida. Você fala assim, poxa, eu acabei de ler sobre isso, né? Mas vamos continuar. C. Durante a execução da técnica, a inspiração não deve se aproximar da capacidade pulmonar total para não causar aumento excessivo da pressão transpulmonar. Você fala nada a ver, né, gente? Quanto mais se aproximar da capacidade pulmonar total, que é o máximo de ar que a pessoa pode inspirar, mais você aumentar a pressão transpulmonar, melhor. Lembra? Só para vocês lembrarem do que eu estou falando, ó. Pressão transpulmonar, essa diferença aqui entre a alveolar e a pleural, que é que faz o alvéolo expandir. Então, nada a ver isso aqui, né? Falar que está errado. Na verdade, é o que eu quero. Essa aqui a gente elimina. No inspirômetro de incentivo fluxo dependente, orientado a fluxo, que é Respiron, é possível avaliar diretamente o volume? Não, gente. É possível avaliar o fluxo. No inspirômetro de incentivo volume dependente, orientado a volume, que é o Voldyne, permite medir a capacidade residual funcional? Não, não permite medir a capacidade residual funcional. Por quê, pessoal? Primeiro, porque não permite medida, tá? E segundo, que a capacidade residual funcional é expiratória, né? Então, é a soma dos expiratórios, mas aqui não tem nada a ver também. Beleza, a gente fica entre a A e a B, pessoal. E aí? Vamos eliminar logo a A? Ó, para uma expansão pulmonar eficiente, a respiração deve ser vigorosa e rápida. Porque às vezes a gente pode ficar com dúvida aqui, porque você pensa só no respiron. Você pensa que tem que ser rápido, né, para puxar a bolinha logo. Mas isso não é o eficiente. Várias vezes eu falei para vocês, o mais eficiente, mais fisiológico é o Voldyne. Além disso, a gente acabou de ler, gente, a técnica não deve ser indicada para pacientes com capacidade vital ou inspiratória reduzida, contraindicação que a gente encontra, tá? Então, letra B, a nossa correta, não esqueçam disso. E para finalizar aqui, gente, fisioterapia cardiovascular. Então, assim, eu sempre falo para vocês estudarem as diretrizes de reabilitação cardiovascular e tudo mais. Só que a FGV não costuma cobrar isso, então não tem histórico recente. Eu, se fosse você, né, vai fazer prova, dá uma olhadinha, não custa nada você pegar ali as informações principais das diretrizes, tá? Mas aqui eu nem trouxe, por quê? Porque não caiu em prova aí recentemente, então a gente não vai gastar nossos neurônios com isso aqui na aula, tá bom? Mas eu vou repetir, gente, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha. Bora lá. Então, o que que é bom a gente lembrar? Uma questão aqui de fisiologia que ajuda bastante em vários pontos, tá?
Em várias questões que podem cair. Então, vamos lembrar o seguinte: o sistema cardiovascular formado pelo coração, que é a bomba, né, que gera pressão, as artérias, que são os vasos que saem dos ventrículos, tá? Ou em direção ao pulmão, ó, artéria pulmonar, ou em direção ao corpo, que vai ser a artéria aorta. Cadê você aqui escrito? Não estou achando. Aqui, artéria aorta, tá? E as veias, que são os vasos de retorno, certo? As principais aqui, a veia cava, as veias cava, superior e inferior, que chega no átrio direito, e a veia pulmonar, que chega no átrio esquerdo, tá? Então, primeira coisa, pessoal, vamos sempre lembrar, eu sei que é coisa básica, mas às vezes vira e mexe cai em prova, e vocês não podem errar isso aqui, tá? A artéria pulmonar transporta sangue azul, sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Por quê? Porque ela sai do ventrículo direito e vai levar o sangue pobre em oxigênio para ser oxigenado no pulmão. A veia pulmonar, ela leva sangue vermelho, ó, sangue rico em CO2, tá? É uma veia, mas carrega o sangue oxigenado. Por quê? Porque ela sai do pulmão e vai levar para o coração para depois distribuir para o corpo. Beleza? Não vamos errar isso aí nunca, tá? Vamos lembrar o seguinte, gente: o coração direito é um coração de recepção do sangue que está vindo do corpo, e o coração esquerdo é um coração, né? A parte esquerda é um sangue de, é um coração, desculpa, de recepção do sangue que está vindo no pulmão. Por que que eu falo isso? Chama a atenção de vocês. Porque se tiver um problema no coração direito, esse sangue vai ficar represado no corpo, vai dar consequência no corpo. Se tiver um problema no coração esquerdo, uma insuficiência cardíaca esquerda, vai ter problema para receber o sangue que está vindo do pulmão, e esse sangue vai ficar acumulado no pulmão e dar problema no pulmão. Isso aqui é importante a gente saber para a prova da FGV, tá? Então, na insuficiência cardíaca direita, os sintomas, os sinais refletem no corpo. Aumento da pressão da veia jugular, hepatomegalia, edema, ascite, fadiga. Na insuficiência esquerda, os sintomas eles refletem no coração. Por quê? Porque o coração esquerdo não está recebendo, sobrecarrega o pulmão. Dispneia esforço, edema agudo do pulmão, estertores crepitantes na ausculta, derrame pleural, congestão pulmonar, edema intersticial. Então, esse aqui é um ponto importante. Olha a questão, gente. A hipertensão pulmonar crônica resulta em dilatação ventricular e hipertrofia ventricular direita. A manifestação clínica da insuficiência ventricular direita é, então vamos lembrar, o coração direito, se ele tiver com problema, reflete onde? Reflete no corpinho, certo? Certo. Então, ó, distensão venosa jugular, ótimo, gente, para mim já é essa aqui, mas vamos ver as outras. Dispneia e ortopneia? Não, esse aqui é coração esquerdo. Edema pulmonar, coração esquerdo. Estertores pulmonares, coração esquerdo. Taquipneia, coração esquerdo, tá? Se o problema, então, é no coração esquerdo, gente, os sintomas vão ser nos pulmões. Se o problema é no direito, é no corpinho. Não esqueça disso, isso pode fazer diferença aí na hora da prova, beleza? Bem, um outro ponto também que caiu em prova da FGV fala dos exercícios aeróbicos, né? Dos exercícios voltados para o paciente. Então, aqui, gente, pode cair muito relacionado com paciente cardiopata, tá? Com pneumopata, com gestante e com pacientes idosos em geral, que é a prescrição do exercício, né? Como deve ser a forma correta? Três componentes: o período de aquecimento inicial, que vai aquecer realmente, né? As juntas, os músculos, né? Aumentar a frequência cardíaca respiratória. O período de série principal, que pode ser exercício aeróbico ou de resistência, então essa aqui seria a série principal, né? Para o pneumopata, para o cardiopata, para a gestante, para o idoso. E um período de desaquecimento, onde você vai diminuindo frequência cardíaca, respiratória, para que a pessoa possa ir embora bem, tá? Então, a pergunta é a seguinte, ó. A partir da avaliação da capacidade cardiorrespiratória de indivíduo, é importante o planejamento de um programa de exercício aeróbico
para desenvolver e manter sua resistência. Cada sessão da prescrição de programa de exercício aeróbico deve incluir as fases. Bem, gente, as fases são aquecimento, ok. Primeiro, calistenia? Não. Alongamento? Não. Alongamento? Não. Caminhada, calistenia? Não. Aquecimento, jogging, desaquecimento, ok. Então, aqui a gente já está eliminando, né? Aquecimento, calistenia, desaquecimento, a gente já eliminou. Então, aquecimento, resistência e desaquecimento. Essa resistência, como eu disse para vocês, gente, seria a série principal. Pode aparecer como exercício aeróbico, mais comumente, ou como exercício de resistência, de endurance, de fortalecimento. De qualquer forma, a nossa resposta, a letra é, beleza? Pessoal, essa aqui eram as questões, né, os assuntos para a gente rever hoje. A gente vai ter mais uma revisão, revisão 5, onde a gente vai ficar mais no sistema músculo-esquelético, tá? Então, aguardo vocês aí para a gente fazer essa última revisão. Desejo também uma excelente preparação, né, para quem está estudando para provas da FGV e sucesso aí no dia da prova, tá bom? Vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal.